O milagre que mudou a vida de Letícia, quando Deus quebrou as correntes da dor. Letícia Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que mudou sua vida, aracnoidite. Uma inflamação crônica nas membranas que envolvem a medula espinhal, causada por uma complicação de uma cirurgia de hérnia de disco mal-sucedida. Os médicos foram claros: não há cura. Você vai conviver com dores insuportáveis pelo resto da vida. Analgésicos fortes, fisioterapia e, talvez, uma cadeira de rodas no futuro. As dores eram como facadas elétricas nas costas, pernas e pés. Queimavam. Ardiam. Às vezes, eram tão intensas que Letícia desmaiava. Ela perdeu o emprego como auxiliar administrativa porque não conseguia ficar sentada por mais de 20 minutos. O marido, Carlos, um motorista de aplicativo, fazia horas extras para pagar as contas e os remédios, mas o dinheiro nunca era suficiente. A depressão veio silenciosa, como uma sombra. Deus, por quê? Ela chorava à noite, enquanto Carlos, exausto, tentava consolá-la. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto assistia à TV sem ânimo, Letícia viu um programa que mudou tudo. Era o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus falando sobre libertação e milagres. Ele dizia: Deus não é autor de dor, mas de cura. Venha ao templo, traga sua fé, e ele vai te responder. Algo dentro dela estremeceu. Não era esperança ainda, era uma faísca de desespero que clamava por uma chance. Carlos, eu vou naquela igreja, disse ela, segurando o papel com o endereço do templo mais próximo. Leti, você já tentou de tudo, ele suspirou, cansado. Então é por isso que tenho que tentar Deus. O primeiro culto foi um choque. Letícia nunca tinha visto nada igual. O lugar estava cheio de pessoas orando em voz alta, algumas chorando, outras levantando as mãos. O pastor, com uma autoridade espiritual que ela nunca tinha presenciado, falava sobre a corrente da fé: quando a gente se une em oração, o céu se abre. Ele citou casos de curas, de vidas transformadas, de dívidas pagas. E então, veio o convite. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está sofrendo no corpo, na alma ou nas finanças? Venha ao altar. Letícia hesitou. Mas a dor nas costas, naquele momento, era como um grito. Ela se levantou, arrastando os pés, e foi até a frente. Uma irmã da igreja a abraçou e perguntou: Minha filha, o que você precisa? Eu tenho aracnoidite. Os médicos disseram que não tem cura, ela gaguejou, com lágrimas escorrendo. A irmã a levou até o pastor, que colocou a mão em sua testa e começou a orar com uma unção que Letícia nunca tinha sentido. Era como se uma corrente elétrica espiritual percorresse seu corpo. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de dor. O pastor declarou, ungindo-a com óleo. O sangue de Cristo te purifica, o Espírito Santo te restaura. Letícia sentiu algo estranho. Por alguns segundos, a dor diminuiu. Não sumiu, mas era como se uma mão invisível a segurasse. Ela chorou mais ainda. Volte amanhã para a fogueira santa de Israel, disse o pastor. Deus vai te curar. Letícia voltou. E voltou de novo. Participou da campanha dos 7 jejuns, onde jejuou e orou por 7 dias, tomando apenas água e suco. Carlos, no início cético, começou a acompanhá-la depois que viu a fé da esposa. Eles deram o dízimo e ofertas, mesmo com as contas atrasadas, porque o pastor ensinou: Deus abençoa quem obedece. A fé sem obras é morta. Na vigília de sexta-feira, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Letícia sentiu um calor intenso nas costas, como se alguém estivesse passando as mãos sobre sua coluna. De repente, uma dor aguda a atravessou, mas não era a dor de sempre. Era como se algo estivesse saindo dela. Ela gritou, caiu de joelhos, e então, silêncio. O que foi? Carlos a segurou, assustado. Letícia se mexeu. Não doía mais. Ela se levantou. Andou. Dobrou o corpo. Nada. Estou curada. Ela berrou, e o templo inteiro explodiu em glórias a Deus. O pastor a chamou ao altar. Ela contou seu testemunho entre lágrimas, e a igreja orou por ela em corrente de oração, agradecendo ao Senhor. Naquela noite, Letícia dançou. Dançou sem dor.
3 meses depois, Letícia estava de volta ao trabalho. Os exames mostravam redução significativa da inflamação, algo que os médicos chamaram de inexplicável. Carlos, que agora era um obreiro voluntário na igreja, testemunhava: minha esposa estava morta em vida, e hoje ela vive. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação do coração. Letícia aprendeu que a fé não é passiva, é luta, é obediência, é persistência. Ela entendeu que Deus não abandona, mas muitas vezes espera que a gente dê o primeiro passo, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, toda semana, ela está na igreja. Às vezes, ajuda nas campanhas de prosperidade, outras vezes ora por quem chega quebrado, como ela chegou. Seu testemunho é simples, mas poderoso. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Não importa o que os médicos, os bancos ou o mundo dizem. Quando a gente coloca a fé em prática, o impossível vira possível. E assim, entre orações, dízimos e vigílias, Letícia Oliveira se tornou mais uma prova viva de que na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas, são realidades. Um dia, enquanto Letícia arrumava as cadeiras do templo depois do culto, uma mulher jovem entrou correndo, os olhos cheios de lágrimas. Era Marcela, uma mãe desesperada que carregava no colo o filho de 2 anos, Pedro Henrique. O menino estava pálido, com os lábios arroxeados e uma respiração tão fraca que dava medo de que parasse a qualquer momento. Por favor, irmã, me ajuda! Suplicou Marcela, ajoelhando-se no chão com o filho nos braços. Ele nasceu com um problema no coração, os médicos disseram que só um transplante salva, mas não tem doador. E mesmo se tivesse, eu não tenho dinheiro. Letícia sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que entrou naquela mesma igreja, arrasada, sem esperança. Mas agora ela sabia: onde o homem diz a não tem jeito, Deus diz a eu tenho caminho. Sem hesitar, ela chamou os obreiros, e em minutos o templo se encheu de pessoas intercedendo por aquele bebê. Senhora, o Senhor Jesus já está agindo, disse Letícia, colocando a mão na testinha quente de Pedro Henrique. Aqui não tem impossível. O que os médicos não podem fazer, Deus faz. Enquanto oravam, algo inesperado aconteceu. O menino, que mal conseguia abrir os olhos, de repente moveu a mãozinha e segurou o dedo de Letícia com uma força que não tinha antes. Marcela soltou um grito abafado, incrédula. Os obreiros intensificaram as orações, declarando: em nome de Jesus, esse coração é curado. No dia seguinte, Marcela levou Pedro Henrique de volta ao hospital para mais exames. Os médicos, que já o tinham dado como caso perdido, ficaram estarrecidos. O coração do menino, que antes apresentava uma malformação grave, agora batia forte e regular. Os exames mostravam uma melhora inexplicável, como se o problema nunca tivesse existido. Isso não tem explicação médica, admitiu um dos cardiologistas, coçando a cabeça. É como se ele tivesse nascido com outro coração. Marcela não precisou de mais provas. Naquele mesmo dia, ela voltou à Universal, dessa vez não chorando de desespero, mas de gratidão. E Letícia, com os olhos brilhando, abraçou-a forte. Virou? Virou. Deus não falha, minha irmã. O que ele fez por mim, por seu filho, ele faz por todo mundo que crer. Agora, toda quinta-feira, Marcela e Letícia estão lado a lado na campanha de cura. Elas oram juntas, contam seus testemunhos e mostram para quem chega desanimado que milagre não é sorte, é fé em ação. E assim, a cada vida transformada, a Igreja Universal continua provando: onde há um coração quebrado, Deus tem um milagre preparado. Basta acreditar e dar o primeiro passo. 1 ano depois daquele milagre, o consultório do Dr. Renato, o cardiologista que havia acompanhado o caso de João Pedro, se tornou um lugar diferente. O que antes era apenas um ambiente de diagnósticos e receitas, agora tinha uma foto na parede: João Pedro, sorrindo, com a camisa do time que tanto amava, abraçado à mãe. Ao lado, um versículo escrito à mão: para Deus, nada é impossível, Lucas 1h37. O médico, que sempre foi cético, não conseguia explicar o que tinha visto. Os exames de João Pedro continuavam perfeitos, como se a cardiomiopatia nunca tivesse existido. Certas noites, ao revisar prontuários, ele pegava aquele laudo antigo, o que mostrava o coração do menino quase parando, e comparava com os atuais. Não havia lógica. Não havia ciência que desse conta.
Só restava uma palavra que ele evitava pronunciar, mas que agora ecoava em seus pensamentos: milagre. Foi então que, numa tarde de quarta-feira, o Dr. Renato entrou sem aviso na Universal. Não foi por curiosidade médica, nem por acidente. Foi porque, depois de meses lutando contra a própria descrença, ele precisava ver com seus próprios olhos o lugar onde coisas impossíveis aconteciam. Sentou-se nos fundos, observando. Viu pessoas orando com lágrimas, outras levantando as mãos em gratidão, crianças correndo pelos corredores como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. E então, ele ouviu um testemunho que o deixou sem fôlego. Uma mulher, com voz trêmula, contava como havia chegado ali arrastando uma depressão que quase a levou ao suicídio. Eu não aguentava mais. Mas aqui, uma irmã me abraçou e disse: Deus não te abandonou. Hoje, estou livre. Não tomo mais remédios, não choro mais sem motivo. Jesus me curou. O médico sentiu algo estranho no peito, como se uma porta que sempre esteve trancada estivesse se abrindo devagar. No final do culto, o pastor fez um chamado: se tem alguém aqui que precisa de um milagre, venha à frente. Deus está esperando por você. O Dr. Renato hesitou. Seus colegas ririam se soubessem. Sua família, cheia de acadêmicos, o chamaria de louco. Mas ali, naquele momento, nenhuma dessas vozes importava. Ele se levantou, caminhou até o altar e, pela primeira vez na vida, ajoelhou-se. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Só uma paz que ele nunca havia sentido, como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Quando se levantou, o pastor lhe estendeu a mão e sorriu: bem-vindo à família, irmão. Deus já estava te esperando. Semanas depois, o Dr. Renato voltou à Universal, mas dessa vez não como visitante. Ele estava lá para ser batizado. E no dia em que desceu as águas, com as mãos do pastor sobre sua cabeça, ele soube: aquele era apenas o começo. Porque quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, ele não para mais. Hoje, o consultório do médico tem uma placa nova na porta: Dr. Renato, cardiologista e servo de Deus. Ele ainda atende seus pacientes, mas agora com algo a mais: a certeza de que, entre um exame e outro, um milagre pode estar prestes a acontecer. E toda quinta-feira, ele está lá, ao lado de Marcela e Letícia, na campanha de cura, orando por quem chega com o coração partido, literal ou figuradamente. Porque a Universal não é só um lugar de oração. É um lugar onde o impossível se torna real, onde vidas são restauradas e onde, a cada dia, alguém descobre que Deus não só existe, como está mais perto do que imaginamos. Basta dar o primeiro passo. Basta crer. No mesmo dia em que o Dr. Renato colocou aquela placa na porta do consultório, uma mulher chamada Ana entrou na Universal pela primeira vez. Ela vinha carregando um peso que nem os remédios mais fortes conseguiam aliviar. Há 3 anos, desde que perdeu o filho em um acidente, seu coração parecia ter parado no tempo. Os médicos diziam que era depressão, receitavam pílulas, mas nada tirava aquela dor que apertava seu peito como se fosse uma mão invisível esmagando sua alma. Ana sentou-se no fundo do templo, com os olhos inchados de tanto chorar. Não sabia nem por que tinha entrado ali, só sabia que não aguentava mais. Enquanto o bispo falava sobre a fé que move montanhas, ela sentia as lágrimas escorrendo sem controle. De repente, como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro dela, Ana ouviu uma voz no coração: levanta. Vai lá na frente. Ela hesitou. Olhou para os lados, como se alguém pudesse estar observando sua vergonha. Mas algo dentro dela era mais forte que o medo. Com as pernas trêmulas, Ana se levantou e caminhou até o altar. Quando o bispo impôs as mãos sobre sua cabeça, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela caiu de joelhos, não de fraqueza, mas de alívio. Porque, pela primeira vez em 3 anos, Ana sentiu algo diferente, uma paz que não vinha de remédios, mas de algo muito maior. Na mesma hora, uma imagem veio à sua mente com tanta clareza que ela chegou a se assustar. Era o rosto do filho, sorrindo, e uma voz que parecia vir de longe: Mãe, eu estou bem. E você também vai ficar. Ana abriu os olhos, ofegante, e olhou ao redor, como se esperasse ver alguém. Mas só havia o bispo, sorrindo, e as mãos estendidas dos obreiros, prontas para recebê-la. Quando saiu da igreja naquela noite, Ana percebeu que o ar parecia mais leve.
Os passarinhos cantavam mais alto, as cores da cidade eram mais vivas. E, o mais incrível, pela primeira vez em anos, ela conseguiu dormir sem pesadelos. No dia seguinte, acordou com um propósito novo. Procurou o Dr. Renato, não como paciente, mas como alguém que precisava contar o que tinha acontecido. O médico ouviu tudo em silêncio, com os olhos brilhando. Quando Ana terminou, ele segurou suas mãos e disse: "Isso não é coincidência, minha irmã. É Deus. E ele não para por aqui. Você vai ver." Ana começou a frequentar as reuniões. Aos poucos, a dor foi se transformando em gratidão. Ela até voltou a trabalhar, coisa que achava impossível. E um dia, enquanto orava na campanha de cura, uma mulher se aproximou chorando, com uma foto na mão. Era a mãe de um jovem que tinha desaparecido há meses. Ana reconheceu aquele desespero. Abraçou a mulher e disse: "Deus vai trazer seu filho de volta. Eu sei como é, mas ele é fiel." 3 dias depois, o rapaz apareceu. Ileso. Sem explicação. A mãe correu para a Universal, e dessa vez foi Ana quem orou por ela, com lágrimas nos olhos, agradecendo por mais um milagre. Agora, toda quinta-feira, Ana está lá, ao lado do Dr. Renato, de Marcela e de Letícia. Ela não é obreira, não tem cargo, mas tem algo que ninguém pode tirar, um testemunho vivo de que Deus restaura o que estava perdido. E quando alguém chega com o coração em pedaços, ela olha nos olhos da pessoa e diz, com uma certeza que só quem já viu o impossível acontecer pode ter: "Se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta crer." O tempo passou, e o que antes era um grupo pequeno de pessoas que se reuniam nas quintas-feiras virou uma corrente de fé que não parava de crescer. Cada um que chegava com uma dor saía com um milagre, e esses milagres, por sua vez, traziam mais pessoas. O Dr. Renato, que já tinha visto tantos casos médicos sem solução se resolverem no altar, começou a anotar cada testemunho em um caderno. Não era por vaidade, mas porque, como ele mesmo dizia, a memória falha, mas os milagres de Deus não podem ser esquecidos. Um dia, chegou à igreja um homem chamado Carlos, arrastando os pés como se carregasse o mundo nas costas. Seu rosto estava marcado pela preocupação, e seus olhos, vermelhos de tanto chorar. Ele se sentou no fundo, como se quisesse passar despercebido, mas Ana ouviu. Ela se aproximou devagar, sem pressa, e sentou ao seu lado. "O que está acontecendo, irmão?" perguntou, com a voz suave, mas firme. Carlos engoliu em seco antes de responder. "Minha filha, ela tem um tumor no cérebro. Os médicos disseram que não tem mais o que fazer." Sua voz quebrou. "Eu já não sei mais onde buscar ajuda." Ana não disse que entendia, porque ninguém entende de verdade a dor do outro. Mas ela segurou a mão dele e contou, mais uma vez, como Deus tinha tirado seu filho das drogas, como tinha devolvido a esperança quando tudo parecia perdido. Enquanto falava, Carlos começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era como se uma pequena luz tivesse acendido dentro dele. "Você acredita que Deus pode curar sua filha?" perguntou Ana. Carlos balançou a cabeça, incerto. Eu quero acreditar. Mas é tão difícil." "Eu também já duvidei", ela admitiu. "Mas Deus não precisa da nossa fé perfeita. Ele só precisa que a gente dê um passo. Que tal vir aqui na quinta-feira? O Dr. Renato está aqui, a Marcela, a Letícia, nós todos vamos orar por ela." Carlos concordou, mais por falta de opções do que por convicção. Mas na quinta-feira seguinte, ele estava lá, com uma foto da filha, Maria Clara, uma menina de apenas 9 anos, sorrindo apesar da fraqueza que a doença já causava. O Dr. Renato olhou a foto, ouviu o caso e, em vez de dar falsas esperanças, falou com a honestidade de quem já tinha visto Deus agir. "Medicina não tem mais recursos, mas Deus tem. Vamos clamar por esse milagre." E clamaram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um clamor de pessoas que já tinham visto o impossível virar possível. Ana segurou a foto de Maria Clara contra o peito e chorou, pedindo a Deus que tocasse naquela criança como tinha tocado em seu filho. Marcela, que já tinha sido curada de uma doença que os médicos chamavam de sem cura, orou com uma autoridade que só quem já experimentou a mão de Deus pode ter.
E o doutor Renato, com sua voz calma de médico, mas com o coração de um homem que já tinha visto a ciência se render diante do sobrenatural, declarou: em nome de Jesus, esse tumor desaparece. A vida de Maria Clara é restaurada. Carlos saiu dali com uma paz que não fazia sentido. Os exames ainda mostravam o tumor, os médicos ainda diziam que não havia esperança, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele começou a levar a filha à igreja, mesmo que ela mal conseguisse andar. E toda quinta-feira, ele voltava, não só para pedir, mas para agradecer antecipadamente. Até que, numa manhã, Maria Clara acordou e disse: pai, minha cabeça não dói mais. Carlos levou-a ao hospital no mesmo dia. Os médicos ficaram boquiabertos. O tumor, que antes ocupava uma parte significativa do cérebro da menina, tinha sumido. Não havia explicação médica. Não havia rastro de doença. Só um relatório assinado por 3 especialistas dizendo: remissão espontânea. Causa desconhecida. Carlos voltou à Universal com Maria Clara no colo, a menina sorrindo, saudável, como se nunca tivesse estado doente. Quando entrou, Ana estava lá, como sempre, e quando viu a criança, caiu de joelhos, agradecendo. Não era só mais um milagre. Era a confirmação de que Deus não muda. Que Ele ainda faz o que fez nos tempos bíblicos. Que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, move montanhas. Agora, quando Carlos conta sua história, ele sempre diz: eu cheguei na igreja como o último recurso. Mas Deus me mostrou que Ele é o primeiro. Não o plano B, mas o plano A. E hoje, eu não vivo só pelo milagre que recebi, mas pelos milagres que ainda vou ver. E assim, a corrente de fé continua. Toda quinta-feira, mais pessoas chegam com suas dores, seus medos, suas últimas esperanças. E lá estão Ana, o doutor Renato, Marcela, Letícia e agora Carlos e Maria Clara, todos com uma coisa em comum, um testemunho que ninguém pode negar. Porque quando Deus age, não há argumentação que sustente a descrença. Não há lógica que explique. Só há vidas transformadas e um convite aberto: venha e veja. E eles vêm. E veem. E creem. O milagre completo. Naquela quinta-feira, quando Maria Clara abriu os olhos após a oração, não foi o silêncio que a surpreendeu, mas o som. Primeiro, um zumbido fraco, como um vento distante. Depois, vozes abafadas, risos, o choro de um bebê no fundo da igreja. Ela levou as mãos aos ouvidos, trêmula, e então ouviu, o próprio coração batendo, o ar entrando e saindo de seus pulmões, a voz de Carlos chamando seu nome em lágrimas. O médico que a acompanhava desde a infância, presente naquele dia por curiosidade, caiu de joelhos. Os exames posteriores confirmaram, os nervos auditivos, antes inertes, respondiam. Não havia explicação médica. Só Deus. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas a restauração dos ouvidos de Maria Clara. Foi o que veio depois: ela, que antes se escondeva do mundo, agora cantava no coral da igreja. Carlos, o cético, tornou-se um farol para outros que, como ele, chegavam só para ver. Ana, a intercessora, viu sua filha Letícia, antes rebelde, abraçar a fé após testemunhar a cura. Até o doutor Renato, homem de ciência, passou a dizer: há coisas que a medicina não mede, mas a alma sente. Reflexão final. Deus não precisa de nossas dúvidas para agir, nem de nossa fé perfeita. Ele se agrada da fé que ousa, mesmo que pequena, mesmo que tardia. O milagre de Maria Clara não foi apenas a cura, mas a corrente de vidas que ela desencadeou, um pai que voltou para casa, uma mãe que perdoou, um médico que passou a ouvir além dos estetoscópios. Porque milagres não são só para quem os recebe, mas para quem crê através deles. Lição de vida. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo com elas. Deus não é plano B. Ele é a primeira e última palavra antes que você peça, enquanto você chora, muito depois que você desistir. E quando ele age, não há volta, ou você nega a evidência, ou se rende ao convite mais simples e profundo do Evangelho: venha. Veja. E então, creia. E assim, toda quinta-feira, a fila cresce. Não por superstição, mas por uma certeza que só quem viu pode ter: onde há Deus, até o impossível tem prazo de validade.